Boa noite, gente. Algumas pessoas não estavam aqui na segunda-feira, então eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Daniela. Eu dei a primeira aula de civil na segunda-feira. Aí ontem vocês tiveram aula com a Cris, nas duas aulas, direito da pessoa, direito da personalidade. Daí eu vou retomar o tema que eu não consegui finalizar na primeira aula, e aí a gente dá continuidade, tá bom? Aqui são os pontos que eu vou abordar nessa aula. Como eu tinha mencionado, eu sempre estou baseando a partir do edital do 7º concurso, para esse ser também um método a ser incorporado por vocês e ser um norte para mim também. Bom, ontem a gente terminou a aula falando sobre os princípios informativos do Código Civil de 2002, né, o princípio da socialidade, da eticidade, da operabilidade. E ainda na tendência dessa mudança, né, dessa quebra de paradigma a respeito do novo direito privado, Miguel Reale traz uma teoria, que é a teoria da ontognoseologia jurídica, que se baseia em duas subteorias, o culturalismo jurídico e a teoria tridimensional do direito. Partindo do culturalismo jurídico, ele parte de um aspecto subjetivo no sentido de que ele se baseia em 3 elementos: na cultura, na história e na experiência. Então ele passa a enxergar o sistema jurídico enquanto um sistema unitário que não se limita e não é suficiente com relação à norma tão somente, como a teoria positivista defendia. Então, a partir dessa lógica, ele entende que o sistema jurídico ele é permanentemente dialogado, inspirado, influenciado por outros elementos para além da questão da norma jurídica. E para isso ele traz a cultura pensando que o sujeito o intérprete do direito, seja ele o julgador, seja ele o aplicador do direito, seja a própria parte contratual e demandante de uma eventual ação judicial, ele é um ser que está no mundo, é um ser que está inserido numa cultura, num determinado espaço, com um determinado posicionamento político, e a partir daí a história é construída a partir dos fatos. Então, quando uma demanda chega para o juiz, ele parte de elementos objetivos, ele parte de uma demanda que é contada, ele parte das partes eventualmente litigantes e ele parte de institutos jurídicos. E por fim, a partir de sua experiência de vida e a partir de toda a sua própria história, ele aplica a norma a partir de todos esses elementos. A teoria tridimensional, diferentemente, ela tem a acepção no campo objetivo e não subjetivo. Ela tem como compreensão construir todo um caminho para a gente chegar finalmente à norma. A norma ela não é construída com um pressuposto meramente de validade formal, como Kelsen defendia, que vocês tiveram já na aula de filosofia do direito. Mas a partir da lógica de que existe um fato que é contado a partir de sua história e que a ele é imputado um valor a partir de uma cultura determinada, a partir de uma experiência de vida, você então chega a uma norma. Então aqui são as premissas, os pressupostos de todo o caminho que vai ser percorrido pelo intérprete ou pelo julgador. Então o magistrado ele julga de acordo com a sua cultura e a partir daí ganha destaque o valor. Tudo depende da história do processo, dos institutos, das partes, dos elementos objetivos e ganha destaque aí o fato. E aí então, a partir da experiência do aplicador e numa relação simbiótica entre o fato e o valor, se chega então à norma. Então a norma, ela não é, sob o ponto de vista naturalista ou positivista, ela não se limita à compreensão meramente de um ordenamento jurídico fechado. Mas a norma ela é construída a partir de todos esses elementos. Aqui eu trouxe um julgado que eu vou deixar no material de vocês, para vocês lerem depois, de como que a jurisprudência aplica a teoria tridimensional. E aqui fazendo um paralelo, né, da teoria positivista de Kelsen e da visão realiana. Então, como vocês tiveram na aula provavelmente de filosofia, Kelsen compreendia o ordenamento enquanto um sistema fechado. E para ele a norma era suficiente para regular toda e qualquer relação, seja do âmbito privado, seja do âmbito público. Então, para Kelsen, a norma válida é aquela que cumpria todos os requisitos formais daquele ordenamento jurídico. Ainda que a norma fosse injusta,
ainda que a norma não correspondesse a um cenário cultural, aquela norma era válida pelo tão só fato dela cumprir seus requisitos formais. E por conta disso, o próprio papel do intérprete passa a ser a de uma interpretação meramente literal, que busca, tão só na norma, a aplicação do direito. E aí a gente estudou juntos, né, na primeira aula, como que o próprio Código Civil de 16 ele acaba repercutindo e influenciando na postura do aplicador do direito e do intérprete. O juiz como um boca de lei, que meramente reproduz a norma de modo literal e que não consegue acompanhar as evoluções sociais. A partir do sistema da visão realiana, você passa a enxergar a norma como um dos elementos que foi construído a partir de fato do valor, e você compõe um sistema que passa a ser aberto, dinâmico, que acompanha as inovações sociais, que dialoga com outros saberes, com outros ramos do direito e com outros ramos da ciência. E aí você garante que seja um sistema que consegue acompanhar e consegue, de alguma forma, continuamente dialogar e acompanhar todas as inovações sociais. E aí o Código Civil de 2002 foi fortemente inspirado, influenciado pela teoria do Miguel Reale. Alguém tem uma dúvida, gente, até aqui, antes de eu começar a entrar no outro tema? Ficou claro? É um pouco abstrato, porque é uma base filosófica mesmo que ele constrói. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim depois. Entrando no princípio da boa-fé, a gente, quando estudou os princípios informativos do Código Civil, eu acabei aprofundando um pouco mais o princípio da socialidade, né, destacando a função social, as perspectivas externas e internas, como que os efeitos de um contrato repercutem para dentro e para fora. E o princípio da boa-fé também é um tema muito cobrado nos concursos, ele tem diversas minúcias, tem vários elementos, então eu achei bom destacar uma parte da aula para aprofundar um pouco mais. O princípio da boa-fé está relacionado ao princípio da eticidade. Lembrando que a eticidade ela tem por objetivo destacar valores éticos, consagrar a eticidade nas relações contratuais em detrimento das formalidades exacerbadas. Então, a partir dessa lógica, o intérprete, o julgador, ele tem uma amplitude maior para interpretar. E ele deve buscar sempre extrair do sentido da norma, seja no termo contratual, seja no próprio ordenamento, a boa-fé como conduta das partes, enquanto princípio da lealdade, cooperação e probidade. Isso está completamente relacionado aos fundamentos e princípios constitucionais, em especial a dignidade da pessoa humana e a solidariedade social. Aqui uma rápida evolução histórica do princípio da boa-fé objetiva, que eu acho que eu vou passar no contexto internacional, porque eu estou com receio que a gente tem bastante matéria hoje, mas eu vou focar um pouco mais na evolução histórica no âmbito do território nacional. Então depois vocês podem ler com calma em casa. E a evolução no Brasil. Como que o princípio da boa-fé objetiva, na verdade, como ela foi inserida enquanto princípio da boa-fé tão somente, porque a gente vai perceber, analisando o conceito da boa-fé, que você pode partir da acepção objetiva e subjetiva, e como isso foi mudando ao longo da história. Mas o princípio da boa-fé tão somente foi previsto inicialmente no Código Civil, no Código Comercial de 1850, já trazendo a lógica de que para você interpretar contratos e termos jurídicos, você deve pressupor e consagrar a boa-fé. Depois, no Código Civil de 16, poucos dispositivos tratavam da boa-fé, até pela forma, pela tendência ideológica e valorativa do Código de 16, que tinha por privilegiar a propriedade privada, a liberdade contratual, o individualismo, o liberalismo. Então, a boa-fé no Código Civil, quando ela era prevista, ela era extraída sob o aspecto subjetivo, no sentido de que a boa-fé consiste em um estado psicológico e não enquanto um dever de conduta. A partir da Constituição de 88 e todos os princípios e valores que foram consagrados e que influenciaram na constitucionalização do direito civil, o princípio da boa-fé passa a ter um destaque. E aí o primeiro dispositivo que de alguma forma traz a prevalência da boa-fé consiste no capítulo da ordem econômica, quando prevê a proteção do consumidor. E por quê?
esse seria um dispositivo que consagra o princípio da boa-fé, no sentido de que, no âmbito do direito do consumidor, o princípio da boa-fé tem por objetivo assegurar que possíveis relações entre partes desequilibradas, considerando que o consumidor a priori é uma parte vulnerável, a partir da boa-fé você tenta equilibrar aquela relação contratual. E isso já aparece logo no início do Código de Defesa do Consumidor, quando são trazidos os princípios e quais os nortes que devem ser percorridos na análise das relações consumeristas. E a boa-fé e o equilíbrio das relações contratuais está previsto no artigo 4º. E aí mais para frente, ainda consagrando a boa-fé, no artigo 51, quando ele trata da questão das cláusulas abusivas, que impõem onerosidade excessiva para uma das partes, deve-se sempre percorrer a boa-fé. E aí, eventualmente, em caso de uma violação ao princípio, a norma deve ser considerada nula. Passado mais alguns anos, o Código Civil de 2002, já trazendo em seu bojo muitos dos princípios que foram consagrados no Código de Defesa do Consumidor, passa a positivar o princípio da boa-fé objetiva, em especial no artigo 422, que prevê que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Então, a aplicação do princípio da boa-fé ela não se dá no momento apenas da celebração do contrato ou da execução do contrato. Ela se dá no momento, na fase pré-contratual, e ela percorre inclusive na fase pós-contratual. E aí o conceito de boa-fé, né, como eu havia mencionado, ela pode ser vista sob o aspecto objetivo e subjetivo. A acepção subjetiva, que era incorporada... Bom, retomando, gente. A acepção subjetiva da boa-fé, que foi consagrada no Código de 16, ela consiste em um estado psicológico, em um estado de espírito. Então, qual que é a grande crítica que foi construída com relação a esse conceito? Como que é possível aferir por parte do intérprete e alcançar o estado psicológico de um sujeito? Como assegurar que ele teve conhecimento ou não daquela prática, daquela conduta? Como saber se ele estava agindo de boa fé ou não? Então, você aferir o estado psicológico é impossível. Então, partindo dessa lógica e numa certa evolução à acepção do princípio da boa-fé, passa-se a enxergar a boa-fé a partir de uma lógica objetiva. E aí a boa-fé passa a ser uma norma de conduta. Então, é uma conduta que é, de alguma forma, esperada por parte entre os contratantes, em que se presume que as partes devem agir com lealdade, com cooperação, com boa-fé. Não se busca aferir o estado psicológico da parte contratante, mas se busca, por meio da própria conduta, verificar se aquela parte agiu com boa-fé ou não. E ainda dentro da acepção objetiva, a doutrina faz uma divisão com relação ao seu aspecto negativo e positivo. O aspecto negativo seria uma forma de impedir que uma determinada atitude aconteça que possa vir a violar a boa-fé. Então ela consiste em exigir que as partes cumpram o contrato com lealdade. Sobre o aspecto positivo, já se exige uma postura mais ativa. Se exige que as partes atuem de forma cooperativa, de modo a cooperar entre si. Então, não se trata de exigir que a parte seja boazinha ou que os contratos deixem de ter a malícia dentro de um sistema capitalista como ele é um pressuposto, mas parte da lógica de que existem alguns deveres que devem ser cumpridos por parte do contratante. E aqui um exemplo que eu trouxe para deixar mais claro, quando, por exemplo, um sujeito busca celebrar um contrato de prestação de serviço com um agente financeiro, um banco, por exemplo, ao agente financeiro é atribuído o ônus de que ele deve informar e esclarecer de forma minuciosa todas as informações e todas as cláusulas para o consumidor. Então ele deve deixar claro de forma expressa quais são as eventuais consequências do financiamento, quais são os juros que vão incorrer naquela possível dívida. Então, agir com cooperação, com lealdade, com transparência, consiste em tentar tornar o mais próximo possível uma relação mais paritária, mais equilibrada. Então, o princípio da boa-fé objetiva consiste nesse parâmetro de comportamento das atitudes dos contratantes. E aí a gente indaga, né, partindo dessa lógica,
privilegiar o princípio da boa-fé significa rechaçar o princípio da autonomia da vontade contratual? Ou o princípio da boa-fé objetiva tem por objetivo relativizar a autonomia contratual? E aí é evidente que não houve o rechaço da autonomia contratual, mas houve a relativização. Então, o princípio da boa-fé objetiva vem com o objetivo de nortear a interpretação do aplicador, vem com o objetivo de suprimir eventuais contradições, eventuais omissões que possam constar em um contrato. Então, o princípio da boa-fé objetiva, no bojo daquela lógica da solidariedade social, da dignidade da pessoa humana e da igualdade substancial, tem por objetivo, na verdade, tentar reequilibrar uma relação contratual eventualmente díspare. Então, se vier em alguma questão para vocês no concurso, essa é a resposta mais acertada. Bom, e aí a doutrina e a jurisprudência construíram ao longo dos anos uma doutrina que divide e classifica as possíveis funções da boa-fé objetiva. Desculpa, deixa eu ver. E a primeira função, a função restritiva, que busca restringir eventuais direitos de alguma das partes, tem exatamente por objetivo relativizar a autonomia privada, à medida que, ainda que uma parte contratante ela se submeta àqueles termos contratuais, ela, por outro lado, há uma interferência por conta do princípio da boa-fé objetiva de que ela deve ser assegurada uma proteção para que ela não fique tão vulnerável. Então, partindo daí, uma das partes acabam tendo seus direitos restringidos, pensando e buscando assegurar a igualdade substancial. E aí uma pergunta, por conta da linha tênue que existe entre a função restritiva da boa-fé e o abuso de direito. O abuso de direito está previsto no artigo 187, se não me engano, do Código Civil, e prevê que mesmo aquele o titular de direito, ele também se limita à própria função do direito, seja uma função social, seja a função econômica, à boa-fé e aos bons costumes. Então, há a compreensão de que o abuso de direito consiste na limitação daquele que também é titular de direito. E aí, isso poderia, de alguma forma, ser semelhante à eventual violação do princípio da boa-fé? A doutrina responde compreendendo que o abuso de direito ele é mais restrito do que a eventual violação da boa-fé. E aí eu trago um exemplo para deixar um pouco mais claro. A gente vai estudar mais para frente o adimplemento substancial, que é uma das figuras parcelares da boa-fé objetiva. E aí, em que consiste o adimplemento substancial? Quando as partes celebram um contrato de trato sucessivo, por exemplo, financiamento de um veículo. Então, aquele financiamento compõe-se de 60 parcelas. O consumidor paga, por exemplo, 55 parcelas e as últimas ele acaba não conseguindo arcar, ficando inadimplente. Por conta do reconhecimento da boa-fé, que é consagrado nos contratos, é reconhecido por parte daquele que pagou a maior parte da parcela, da prestação prevista no contrato. Então, há um reconhecimento de que aquele sujeito que pagou 55 das 60 parcelas deve ser consagrado a sua lealdade e probidade naquele contrato. E aí, essa é uma forma de tentar limitar o credor no momento que ele for ajuizar uma ação, por exemplo. Pelo adimplemento substancial, caberia ao credor tão somente cobrar pelas parcelas inadimplidas. Não caberia, por exemplo, ao credor exigir a integração de posse, a busca e apreensão daquele veículo e desconsiderar todas aquelas parcelas que foram pagas. E aí a doutrina entende que isso não chegaria a ser, a priori, um abuso de direito. Seria, possivelmente, uma violação ao princípio da boa-fé objetiva. Então, são institutos que são semelhantes, mas não são coincidentes. É possível você ter violação da boa-fé objetiva e acarretar no abuso de direito, mas não necessariamente. A segunda função do princípio da boa-fé objetiva é a função interpretativa, que passa a ser uma função a ser consagrada e acolhida
tanto pelo julgador, quando ele aprecia aquela demanda que chega às portas do judiciário, como com relação aos próprios contratantes que estão celebrando um eventual contrato. Então, a boa-fé diante de uma obscuridade, de uma omissão, de uma contradição, ela deve ser o sentido a ser extraído por parte do intérprete. E aí o artigo 103 do Código Civil, que inclusive nós estudamos quando a gente estava falando sobre o princípio informativo da eticidade, consagra exatamente a função interpretativa, à medida que diante de um contrato, a boa-fé deve ser o valor a ser consagrado e destacado. Aqui eu mencionei o enunciado 27 da Jornada de Direito Civil. É a primeira vez que eu menciono esse enunciado para vocês. Cada vez mais ele tem sido objeto de prova em concurso público. Os enunciados eles costumam vir no Código Civil, no vade-mecum, no final do vade-mecum, e eles acabam regulando de alguma forma, a partir da construção doutrinária e jurisprudencial, algumas normas e entendimentos a partir de uma nova leitura e de uma nova interpretação. E aí, por conta disso, a prova da defensoria costuma trazer e exigir esse tipo de enunciado. Eu não trouxe o texto, mas busquem esse enunciado. Os enunciados são do tamanho de um artigo de lei, são bem curtos, mas servem para orientar, inclusive, a nossa interpretação. E aí, por fim, a função integrativa do princípio da boa-fé objetiva, que de todas as funções, essa acaba tendo um destaque muito grande nos concursos públicos. Ela é uma fonte criadora de novos deveres anexos do contrato. Então, são os deveres de conduta anexos. Em que consiste? A partir da criação desses deveres, o contrato e as relações jurídicas contratuais, de modo geral, passam a ser consideradas relações complexas, no sentido de que, naquele contrato, você tem uma obrigação principal, a prestação de um serviço, por exemplo, ou a locação de um imóvel, ou o fornecimento de um produto. Essa é a obrigação principal que deverá ser adimplida pelo devedor. No entanto, para além da obrigação principal, existem deveres anexos que estão implícitos no contrato que também devem ser adimplidos. E esses deveres são deveres relacionados ao princípio da boa-fé objetiva, que seria a probidade, a cooperação e a lealdade. Então, ainda que um contrato tenha tido a sua prestação adimplida, a sua obrigação principal adimplida, se os deveres anexos forem descumpridos por uma das partes, haverá violação positiva do contrato. Isso já foi objeto de diversos concursos, inclusive na prova do ano passado da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, na primeira fase, que é uma prova escrita, já na primeira fase, eles perguntaram em que consistem os deveres anexos e o que é a violação positiva do contrato. Então esse é um tema que está muito em voga e como a Defensoria Pública ela acaba atendendo de modo geral, né, seja por qual aspecto, financeiro ou pela vulnerabilidade social, étnica, cultural. A parte mais vulnerável, ela costuma muitas vezes ser preterida nesses tipos de contratos, principalmente no âmbito do direito consumerista, no âmbito imobiliário. Então, trazer esse debate para dentro das peças de defesa são importantes. Por isso que é um objeto de estudo que tem caído cada vez mais nas provas. Tá, deveres anexos. Bom, e aí a gente entra agora em figuras que foram construídas a partir da boa-fé objetiva. As figuras parcelares da boa-fé objetiva. A primeira delas é o venire contra factum próprio. Em que consiste? Consiste em o exercício de um direito que, de uma forma isolada, é lícita, mas diante da contradição com o comportamento anterior, isso acaba violando o princípio da boa-fé objetiva. À medida que você, mudando a forma de agir, de exercer o direito, você cria uma expectativa e uma confiança com a outra parte que acaba sendo frustrada. Então, são as denominadas expectativas desleais. A doutrina, para ela identificar o que é o venire contra factum próprio, ela traz os 4 elementos. Então, você tem uma conduta inicial, então você age de uma determinada forma.
Isso, por consequência, acaba criando uma expectativa da parte contrária e, de repente, você age de uma forma contraditória, ainda exercendo os seus direitos. E esse comportamento contraditório, a princípio, não é ilícito, mas como ele pode vir a causar um dano ou um potencial dano ao terceiro que passou a construir aquela expectativa, isso significa a violação da boa-fé objetiva. E aqui, o outro enunciado da Jornada de Direito Civil, enunciado 362, prevê que a vedação do comportamento contraditório funda-se na proteção da confiança, tal como se traz o artigo 187, que é o do abuso de direito, e 422, que traz a função social do contrato. Uma pergunta, se encaixaria no caso de uma construtora que planeja o apartamento para determinada data, só que naquela determinada data eles informam que só daqui a 3 anos. Encaixaria como exemplo ou não? Você poderia usar outros elementos para defender a pessoa que teve o seu direito violado. Não chegaria a ser uma contradição de comportamento. Claro que houve realmente uma expectativa de direito por parte de quem está consumindo, né, de quem está adquirindo aquela unidade. Ele espera que naquela determinada data ele venha a ter o bem para ele. Mas eu não sei se entraria no venire contra factum próprio. Poderia talvez se aplicar, mas aí você poderia aplicar todas as outras normas do direito do consumidor e usar o princípio da boa-fé de modo genérico, porque de fato aquela pessoa ela planeja toda uma vida esperando que naquela determinada data ela possa se mudar e de repente ela é frustrada por 3 anos, tanto é que ela tem direito à indenização por danos morais e por todos os outros danos eventuais materiais, perdas de recursos que ela possa ter despendido. Mas eu acho que até seria possível venire contra facto próprio. Eu não tinha pensado nesse exemplo. Um exemplo que eu trouxe até com relação a essa figura, na súmula 370 do STJ, prevê que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Então a pessoa, né, de forma anuído entre as partes, que você vai fazer um cheque pré-datado, que a pessoa vai vir a depositar e apresentar o cheque depois de um mês, por exemplo. E aí a pessoa o recebedor do cheque, acaba apresentando anteriormente. Fica clara aí a contradição do comportamento, já que houve um pacto ali de confiança prévio e de repente ele acaba descumprindo algo que foi acordado. Então a pessoa que foi preterida nesse caso, ela tem direito a pleitear inclusive danos morais. Professora, um exemplo assim, no caso, vamos supor, da seguradora, que ela celebra um contrato com você paga durante todo o tempo. Aí ocorre um sinistro, aí na hora de renovar o seguro ela fala, não, agora eu não posso renovar porque você é um cliente de risco. Ela não agiu de má fé nesse caso? Sim, ela viola o princípio da boa fé, com certeza. Mas no sentido de que você tem um contrato. Você celebrou o contrato, vamos supor, durante um ano inteiro, aí próximo de renovar o contrato, ocorre um sinistro, que não é um sinistro, vamos supor, grave, um sinistro simples. E aí, por esse motivo, ela começa a criar vários obstáculos, fala, não, agora, vamos supor, sua empresa ou seu carro não pode, por esse motivo, você tem que se adequar a isso, e por esse motivo eu não vou renovar. Ela Sim, não está sendo... Tá violando, com certeza está violando. Isso acontece muito nos contratos de saúde, né, de planos de saúde. Principalmente quando a pessoa lá arcou com várias prestações, de repente ela ficou inadimplente por 2 meses. E aí, quando ela precisa se socorrer do convênio médico, seja por uma internação ou por qualquer tipo de intervenção médica, aí ela está descoberta. Existe, inclusive, entendimento da STJ e súmula que afasta essa postura pela violação do princípio da boa-fé objetiva. Então, no caso que você trouxe, você poderia aplicar tranquilamente também. E aqui eu trouxe um exemplo de como a jurisprudência, né, como que principalmente o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o venire contra factum próprio. E fica bem clara aqui a contradição, o comportamento contraditório. Foi um casal foi celebrar um compromisso de compra e venda de um imóvel, e aí por conta daquelas regras de direito civil que a gente vai estudar mais pra frente, o cônjuge ele tem que autorizar e dar a ciência dele para alienação daquele imóvel. E nesse caso, a esposa do sujeito que estava vendendo o imóvel, ela se recusou a assinar o contrato. Passado alguns anos,
não lembro por qual razão exatamente, mas esse contrato de compromisso e compra e venda foi objeto de uma ação judicial. E aí, em uma audiência em que ela foi chamada para testemunhar, ela falou livre e expressamente que ela reconhecia aquele contrato como existente, reconhecia aquele contrato como válido e que ela, apesar de não ter assinado, ela estava ciente da alienação do imóvel. Passados mais de 17 anos, quando os compromissários compradores conseguiram adquirir todas as prestações e requereram a escritura definitiva do imóvel para virarem de fato proprietários do imóvel, ela alega que há um vício de formalidade, porque ela não assinou à época o compromisso de compra e venda, então ela não vai transferir a propriedade definitiva para os compromissários compradores. O entendimento do STJ foi de que ela agiu de má fé, ela agiu contrariamente à boa fé, já que ela teve esse comportamento contraditório, que ela estava ciente, que ela criou expectativa, depois de tantos anos, face àqueles promissários compradores. Então, o STJ não aceitou, afastou o suposto vício de formalidade e determinou a transferência da escritura definitiva. Bom, as duas outras figuras, também muito presentes em concursos, na doutrina, relacionadas à boa-fé, são a suprécio e a surrécio. Esse nome mesmo, mas a suprécio tem um jeito mais fácil da gente memorizar. Pensar na suprécio como algo a ser suprimido, né? Então, a supressão de um direito. As duas figuras, elas estão inversamente relacionadas, por isso que a gente vai estudá-las juntas. A suprécio consiste naquela situação em que o titular do direito, ele deixa de forma livre e espontânea de exercer um direito, criando por consequência a expectativa na outra parte de que aquele direito não será mais exercido. Então, ao iludir a parte contrária, há a compreensão de que há uma estabilização na relação, por conta inclusive da segurança jurídica, e ele não poderia mais exercer esse direito. Ou seja, aquele que era um titular de um direito, por não exercer, perde, ou seja, é suprimido o direito que lhe era cabível. A surrécio, por sua vez, parte do parâmetro, do paradigma daquele que teve o direito adquirido, daquele que passou a ter a expectativa de que o direito não seria mais exercido. Então, passado um longo tempo em que o direito do terceiro não é exercido, aquilo passa a ser uma fonte criadora de um direito subjetivo, já que ele passa a ter a tranquilidade, a confiança de que a situação está do jeito que está. Um exemplo muito presente que é fácil de detectar isso está no artigo 330 do Código Civil, que prevê que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Ou seja, no contrato consta que você deve pagar, por exemplo, no domicílio do credor. Você celebra aquele contrato continuamente, trato sucessivo, ao longo de 10 anos. E você nunca pagou no domicílio do credor, por diversos fatores. O credor sempre se deslocava para o domicílio do devedor. Depois de 10 anos, o credor vem demandando, alegando que você está inadimplente porque você não foi pagar no domicílio dele conforme consta no contrato. É evidente que há aí um comportamento contraditório, já que depois de 10 anos estabilizada aquela relação jurídica, não pode depois o credor exigir que algo seja seja modificado depois de tanto tempo. E aqui eu trouxe um caso que também deixa isso bem claro, que é com relação a um condomínio. Existia um corredor, que era uma área comum dos condôminos, e alguns dos condôminos passaram a utilizar aquela área de forma privativa. E isso foi conversado e anuído entre todo o condomínio. Passados mais de 20 anos, provavelmente novos condôminos exigiram o uso daquela área comum e alegaram que que aquela área ela não poderia pertencer àqueles poucos condôminos. E pleiteiam isso numa ação judicial. E o entendimento nesse julgado do STJ é de que, passado tanto tempo, em uma situação em que foi anuído, foi consentido por tantas pessoas, depois de 20 anos vocês querem alegar que eles estão se apropriando de uma área comum,
Então aqui o STJ aplica efetivamente a suprécio e a surrécio. Aqui também é um outro exemplo, uma relação locatícia em que havia sido combinado desde o início do contrato que a data do vencimento do aluguel deveria ser pago no dia 5 de todo mês. Se passada aquela data, seria aplicada a multa moratória e juros moratórios. Até que em um determinado dia o locatário pagou numa data certa, antes do dia 5, e o locador exigiu e passou a aplicar multa de 10%, de forma completamente sem fundamento. E aí o caso chega até o STJ e o STJ reconhece que provavelmente no contrato devia constar uma outra data e eles na prática aplicaram dia 5 por muitos anos, até que ele resolveu, o locador, cumprir os termos do contrato de forma literal, se imiscuindo da realidade da prática. Então a STJ afastou e deu razão para o locatário. Alguma dúvida, gente? Bom, a terceira figura, o duty to mitigate loss, ou dever de mitigar o próprio prejuízo, consiste na situação em que o credor, diante de um possível dano que ele percebe, de um possível prejuízo em decorrência da postura inadimplente da outra parte, ele permanece inerte por muito tempo, fazendo com que aquele montante, por exemplo, de dívida, virasse um valor exorbitante. Então, à luz do princípio da boa-fé objetiva, até o credor que eventualmente esteja verificando que está assumindo um prejuízo pela inadimplência da outra parte, ele também tem o dever de tomar atitudes e condutas céleres e adequadas para tentar impedir ao máximo o prejuízo que seria oneroso a ele. Então, um exemplo que eu via muitas vezes quando eu trabalhava na parte de locação, que eu sempre defendia as pessoas, os locatários, o que acontecia muito, o locador passava-se anos daquela relação locatícia e anos em que o locatário não pagava, ou pagava apenas parte do aluguel, ou pagava atrasado, e aquilo se dava durante anos. Teve um caso que eu vi que, passados 12 anos sem a locatária pagar o aluguel, a locadora ajuizou uma ação de despejo acumulada com cobrança de dívida, né, de aluguéis, em que chegava a quase mais de 40 mil reais. Ou seja, ela ficou inerte por 12 anos. Ela verificou que havia a inadimplência por parte da locatária durante todo esse período. Ela via que aquele montante só aumentava, e os juros corrigindo, e a multa moratória sendo aplicada. E ela permaneceu inerte todo esse período. Aí, passados 12 anos, ela ajuiza uma ação e exige todo aquele montante. Então, essa é uma forma, inclusive, de limitar o exercício do direito daquele que é credor e daquele que, a princípio, teria mais poderes que o devedor. E aqui o enunciado 179 prevê que o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. Então, esse é um resumo do que consiste essa figura. E aqui a gente tem um exemplo que também envolve um contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel, em que os compromissários compradores permaneceram na posse do imóvel por quase 7 anos sem cumprir o pagamento das prestações. E, permanecendo inerte, o compromissário vendedor, só depois de 7 anos, propôs a demanda judicial, pleiteando a reintegração de posse do imóvel como fundamento de que eles não pagavam mais as prestações, e o STJ aplicou essa figura ao credor. Claro, ele reconhece que existe uma dívida, mas ele afastou a possibilidade da reintegração de posse, atribuindo o ônus ao credor no caso, alegando que ele poderia ter agido muito antes e permaneceu inerte durante 7 anos, o que acabou agravando ainda mais o prejuízo. Bom, a quarta figura do adimplemento substancial, que eu havia mencionado rapidamente,
consiste então nessa situação, principalmente de contratos de trato sucessivo, em que você tem diversas parcelas para serem adimplidas ao longo do tempo, e quando o devedor não consegue, por diversos fatores, cumprir uma pequena parcela daquele contrato, deve-se reconhecer a sua boa-fé e cabe ao aplicador do direito tentar mitigar os efeitos danosos daquele que pagou de forma leal e de forma proba. O enunciado 361 das jornadas prevê que o adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva. Então, o adimplemento substancial também tem na sua matriz a função social do contrato. E aqui eu coloquei duas teses da Defensoria Pública de São Paulo. Eu não sei se vocês costumam estudar as teses da Defensoria de São Paulo. Claro, isso acaba se reduzindo para quem tem interesse no concurso daqui de São Paulo. Mas essas teses, elas são, vocês vão estudar na disciplina de princípios institucionais, todo o procedimento de como que ela é construída, deliberada, a quem cabe a deliberação das teses institucionais, e elas servem de vetor, de norte para a atuação do próprio defensor público. Então, por conta disso, nas provas da defensoria é muito comum que os examinadores exijam as teses institucionais, então eles exigem dos candidatos o conhecimento de como é que é a tese da instituição de modo geral e como que ela pode ser aplicada em caso prático. E aqui eu destaquei uma tese de 2009 que prevê que nas obrigações de trato sucessivo admite a teoria do adimplemento substancial quando o devedor, no caso o usuário da defensoria, quando ele chega para ser atendido, ele já cumpriu mais de 85% das prestações contratadas. Então é um norte do defensor. Então chegou um caso de contrato de trato sucessivo, mas ele já cumpriu 85%, essa é uma tese que você deve colocar na sua defesa, né? E a outra súmula de uma tese de 2010 prevê também a aplicação da teoria do adimplemento substancial para a manutenção dos contratos de plano de saúde, ainda que transcorrido o prazo de 60 dias do inadimplemento, que é bem o que a gente estava falando com relação ao plano de saúde, de você reconhecer a boa-fé daquele que estava arcando com as prestações e por questões, por fatores externos que não cabem ao julgador julgar efetivamente no sentido subjetivo, a ele deve ser reconhecida a boa-fé e ele não pode ser impedido de exercer o seu direito à saúde. E aqui um julgado, esse é o caso típico da aplicação do adimplemento substancial, caso de alienação fiduciária, né? Então, provavelmente é um caso do financiamento de um veículo, em que a própria garantia do financiamento acaba sendo o veículo, e nesse caso, o devedor ele só deixou de pagar uma prestação, a última prestação. E aí a agência, provavelmente aquela que contraiu que celebrou o contrato de financiamento, propôs a ação de cobrança junto com a ação de integração de posse, determinando que ela pegasse, por meio de busca e apreensão, o bem, o veículo, desconsiderando todas as outras parcelas que tivessem sido pagas pelo devedor. E aí, nesse caso, o STJ ele reconheceu o direito de o devedor apenas pagar pela parcela em aberto, permanecendo com o veículo, porque isso seria ferir por completo o princípio da boa-fé. Que oração? Falou só por tema. Bom, a última figura parcelada, boa-fé objetiva, é a TUCOC. É aquela que consiste no exercício de uma posição jurídica por meio de um titular de direito, quando ele mesmo, de alguma forma, viola uma norma e depois, no momento posterior, ele alega a eventual, por exemplo, a nulidade daquele contrato, daquele negócio, porque uma norma foi violada. Então, ele justifica, a partir de de uma violação que ele mesmo foi responsável, ele busca se eximir de efeitos e responsabilidades.
O exemplo mais típico do TUCOC está previsto no artigo 476, que é a exceção do contrato não cumprido. Então, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. E o outro artigo que também extrai essa figura, o artigo 150 do Código Civil, prevê que se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização. Então não faz sentido que uma parte, de forma dolosa, celebre com uma outra parte com dolo, depois venha exigir indenização, já que agiu também de forma intencional. E aqui eu trouxe mais por curiosidade, já que essa é uma súmula muito presente nos concursos, tanto no âmbito do direito civil como no do direito ao consumidor. E a grande crítica por parte da doutrina com relação a essa súmula é que o tribunal ele aplicou esse princípio de modo a prejudicar o consumidor. Então, qual que é a história, né? A súmula 385 da STJ prevê da anotação irregular em cadastro de proteção do crédito não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição ressalvado o direito ao cancelamento. Então a situação é a seguinte: então o sujeito, consumidor, celebra um contrato de fornecimento de produto e compra um eletrodoméstico. E aí financia o eletrodoméstico em várias parcelas. Por, sei lá que razão, ele não consegue continuar pagando e deixa de pagar e se torna inadimplente. Por conta disso, a empresa acaba anotando, negativando o seu nome, então coloca lá o nome no Serasa, no SPC, para que ele não tenha acesso ao crédito e para constrangê-lo a pagar de forma forçosa, e aí o nome dele está negativado. Passado algum tempo, esse mesmo consumidor celebra outro contrato de consumo, por exemplo, e adquire um novo produto. Vai pagando, paga as parcelas, pontualmente adimplente, e por alguma razão abusiva e discricionária, sem fundamento legal qualquer, essa segunda empresa negativa o seu nome também no Serasa. Por algum equívoco, vamos supor que houve uma falta de diligência por parte do setor jurídico. Dessa forma, ele busca, portanto, tirar o nome dele e limpar o nome dele, já que ele não foi inadimplente com relação a essa segunda transação. Quando ele pleiteia a ação, por essa súmula, o STJ entende que, tudo bem, é seu direito tirar o seu nome, que não deve permanecer negativado, contudo, você não tem direito a danos morais. Porque uma vez anteriormente, você já teve o seu nome negativado e ele permanece negativado. Então, por um equívoco seu, você não tem direito a danos morais por um erro da empresa. Então, a crítica é exatamente essa. Você aplica uma figura que busca preservar e assegurar o princípio da boa-fé objetiva em detrimento de uma parte que já é vulnerável numa relação consumerista, que é o consumidor. Então eu só trouxe para fins assim, de curiosidade, porque eu acho interessante, porque essa é uma súmula que cai bastante. Em concurso é importante ter esse senso crítico. Se por um caso a pessoa que estava devendo limpar o nome, uma vez ela teve o nome sujo, mas dessa vez ela limpou. Se ela adquiriu um novo produto e agora for irregularmente o nome dela negativado, ela vai ter direito ao dano moral? Aí vai ter direito. E aí no caso, não sei se esse é o entendimento pacífico da jurisprudência, mas do meu ponto de vista, quando eu leio a súmula, para mim fica claro que se o nome já está negativado, negativar de novo, isso não vai ensejar dano moral. Mas se já passou 5 anos da prescrição da dívida, aí enseja dano moral. De qualquer forma, ela tem que ser completamente rechaçada. Tem que ser a gente tem que realmente levantar teses defensivas para criticar esse posicionamento do STJ. Realmente não pode ter 2 inscrições. Eles não aceitam. Não. Professor, mas e alguns casos que alguém indevidamente frauda e insere seu nome no SPC e no Serasa e porventura você vem atrasar alguma prestação, alguma coisa e seu nome é inserido novamente, você teria direito a provar que foi na primeira vez foi indevidamente, na segunda vez também? Sim, com certeza. Você não teve fundamento legal. Foi uma arbitrariedade, uma completa negligência por parte daquele que indicou seu nome para ser negativado.
Então ele não tem validade alguma, não repercute efeito algum. Então nesse caso você também consegue rebater. Mas eu acho que é isso, a nossa ideia, a gente tem que internalizar mesmo no caso da pessoa que teve seu nome negativado antes, o fato dela ter tido a boa-fé violada, você vai eximir de qualquer responsabilidade aquele que agiu com abuso de direito, né, sem fundamento nenhum. Então é uma tese, é uma súmula que deve ser rebatida pela defensoria, por advogados, de modo geral, principalmente no âmbito da relação do direito do consumidor, né? Partindo do pressuposto que o consumidor ele sempre é a parte mais vulnerável numa relação consumerista, né? Bom, aqui, estou tentando lembrar qual que é o caso. Aqui envolve uma relação locatícia em que a locadora ela havia deixado de cumprir alguma formalidade no distrato e aí depois ela alega, eu não lembro agora exatamente qual era esse caso, mas aí depois ela acaba alegando que por conta do vício formal naquele contrato, ele não poderia ser cumprido e executado pela locatária. Então ela deixa de cumprir uma formalidade, depois ela acaba se apropriando do seu próprio vício para se desresponsabilizar. Depois vocês dão uma lidinha nesse acórdão, porque eu realmente não lembro exatamente agora do caso, mas eu lembro que envolve algum vício formal contraditório. E aqui, só para a gente fechar a questão da boa-fé objetiva, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, ela teve de forma diferente uma repercussão no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Ela surge primeiro no Código de Defesa do Consumidor como um dos objetivos principais, tornar a relação paritária entre o consumidor e o fornecedor ou prestador de serviço. No Código Civil, não há presunção necessariamente de que a relação não é paritária, pelo contrário, a gente parte do pressuposto que no âmbito civil as relações elas são equilibradas. Então o princípio da boa-fé objetiva não teve, a princípio, esse objetivo de reequilibrar as relações, mas de extrair as condutas leais, probas e cooperativas. Bom, vou mudar de assunto, então a gente fechou a questão do Código Civil e os princípios, aí a gente vai entrar em algo que a gente já estava estudando com relação à constitucionalização do direito civil. Aliás, vocês tiveram hoje aula de direitos humanos, vocês também estudaram a eficácia horizontal dos direitos humanos nas relações privadas, né? Então eu vou tentar até não me prolongar muito, já que vocês já estudaram isso hoje. Bom, partindo da lógica da constitucionalização do direito civil, que passa a ser a quebra de paradigma na forma de interpretar norma e de se aplicar ao direito, inclusive no âmbito privado, para além da questão da aplicação da Constituição diretamente no ordenamento jurídico, a eficácia horizontal ela não precisa sequer de uma intermediação legislativa. A própria Constituição, os princípios e as garantias consagrados nela, inseridos, já podem ser irradiados diretamente nas relações privadas. Isso tem por fundamento também o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, ao prever que as normas constitucionais, os direitos fundamentais, têm aplicação imediata. E aí não há uma ressalva de que se aplica a aplicação imediata no âmbito do ordenamento, mas ela é imediata também no âmbito das relações. Claro que a lógica de que inicialmente se buscava proteger principalmente os direitos civis e individuais perante o Estado, por muito tempo havia o entendimento de que a constitucionalização dos direitos fundamentais ela se dava apenas face ao Estado, já que o Estado era mais poderoso e o indivíduo mais vulnerável. A partir de então, avançando na lógica da constitucionalização, passa-se a compreender que não há nenhum óbice para que as garantias constitucionais possam ser aplicadas diretamente nas relações privadas e entre particulares. Aqui eu não vou nem esmiuçar, é o leading case, o primeiro caso, que é com relação à Associação dos Compositores, que vocês tiveram na aula de Direitos Humanos, a respeito do devido processo legal. E aqui um enunciado 92 da Jornada de Direito Civil
faz mais ou menos o paralelo da necessidade do cumprimento do devido processo legal nas relações no âmbito do condomínio. Então, da mesma forma, né, então tem a previsão no artigo do Código Civil sobre a aplicação de multas de condômino antissocial, daquele que acaba descumprindo diversas vezes as normas condominiais. E no âmbito condominial, da mesma forma que foi aplicado para a associação dos compositores, ainda que isso não esteja expressamente previsto no Código Civil, à luz do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório, para a imposição de multa ou para a saída coercitiva do condômino, o devido processo legal também deve ser aplicado. E aí um debate no âmbito civil que traz muita polêmica se dá com relação aos direitos sociais, que para a gente que está estudando para o concurso da Defensoria Pública tem muita relevância. Os direitos sociais são consagrados como direitos fundamentais, estão inseridos na Constituição e não se limitam ao rol do artigo 6º para frente. Então, os direitos sociais, eles são entendidos como aqueles direitos mínimos que devem ser atingidos e concedidos para o sujeito viver de forma digna. Então, ele assegura e molda o mínimo existencial. Então, portanto, ele deve ser considerado um direito fundamental e ele não pode ser visto meramente como uma norma programática, que um dia será implementado, né? Depois de alguns anos, quando o governo tiver orçamento suficiente, construiremos moradias populares, né? Então, trata-se de direito fundamental que pode ser judicializado, que é direito subjetivo e pode ser levado face ao Estado e pode ser levado, inclusive, face ao particular. E aqui é o grande debate, se você poderia aplicar e exigir e contrapor os direitos sociais no âmbito das relações privadas, já que ele surge dentro da doutrina e da compreensão de que eles seriam direitos relacionados apenas a políticas públicas, apenas a inovações legislativas. E aí há a compreensão, principalmente da doutrina crítica civilista, de que os direitos sociais eles devem ser implementados imediatamente, a todo momento, e que inclusive ele não seria nem passível de afastamento por conta do argumento da reserva do possível, que é sempre aquele argumento levantado pelo poder público para alegar falta de orçamento. Aqui o artigo 6º traz esse arrolamento dos direitos sociais, mas como eu disse, esse não é um rol taxativo. E aqui a questão do cumprimento da Constituição Federal, que passa a ser um argumento para a gente expandir a exigência do direito social em todas as esferas. Não apenas ao poder público cabe exercitar, cabe fornecer, cabe implementar direitos sociais, tendo em vista que todos nós, a sociedade como um todo, ela deve cumprir a Constituição Federal e os direitos sociais estão lá consagrados. Então, seria possível, tranquilamente, trazer os direitos sociais para as relações privadas. E aqui a súmula 302 do STJ é um exemplo de como o direito social à saúde ele pode ser implementado e aplicado diretamente numa relação contratual do âmbito privado consumerista, que prevê a abusiva cláusula contratual de plano de saúde, que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Ou seja, mesmo considerando a autonomia privada, mesmo considerando que a gente está no âmbito particular, consumerista, de um consumidor com plano de saúde, ainda assim, à luz da dignidade da pessoa humana, da saúde, do direito à saúde, do direito à solidariedade social, do direito à igualdade substancial, é possível você exigir a judicialização do direito à saúde e limitar o exercício do direito do titular do plano de saúde. Um outro exemplo que demonstra também a eficácia horizontal dos direitos sociais é o artigo 364, quando amplia o conceito do direito ao bem de família não apenas para as entidades familiares compostas
por pais e filhos, tios, sobrinhos, mas também para as pessoas sozinhas, para solteiras, separadas e viúvas. Essa seria uma demonstração da aplicação da eficácia horizontal do direito social à moradia. E aqui um terceiro exemplo, é um exemplo que, na verdade, de um caso prático que eu atuei há alguns anos atrás, a respeito de uma favela grande que pegava os municípios de São Paulo e de Osasco. E ela foi se expandindo ao longo dos anos e se consolidando, e a área era de propriedade de uma sociedade de economia mista, que era uma concessionária de energia elétrica, que ajuizou uma ação de reintegração de posse contra todas as famílias, com liminar. E aí, no momento que a gente conseguiu indeferir a liminar, garantir a suspensão da liminar, a gente começou a iniciar uma articulação política com os poderes, com o Poder Público Municipal de São Paulo e o Poder Público Municipal de Osasco, para tentar se pensar para além do processo judicial, pensando a política habitacional e atendimento definitivo das famílias naquela região, considerando que depois de anos você já criou vínculos familiares, afetivos, comunitários com o bairro. E, bom, a gente tentando fazer essa articulação com o poder público na via extrajudicial, até que a gente corre o risco de haver o cumprimento da ação de reintegração de posse, e a gente, por uma estratégia, a gente ajuizou uma ação de obrigação de fazer em face da concessionária, do município de São Paulo e do município de Osasco. E aí a gente fundamentou com relação à concessionária de energia elétrica exatamente essa teoria da eficácia horizontal dos direitos sociais. À medida que a empresa, durante quase 10 anos, permaneceu inerte, sem exercer a função social da propriedade, ciente de que aquela população estava se consolidando, estava construindo um bairro, caberia a ela, inclusive, assegurar o atendimento provisório daquelas famílias. E aí, com relação ao Poder Público Municipal, a gente pleiteou a obrigação de fazer, no caso, o atendimento definitivo. Então, esse foi o argumento utilizado, e o direito social à moradia acabou sendo irradiado tanto para a esfera pública como para a esfera privada. Eu não sei como é que está o caso hoje, mas dificilmente o judiciário vai contemplar essa questão da eficácia horizontal dos direitos sociais. Ainda a gente está avançando. Acho que a gente já tem consagrado a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, principalmente o direito à saúde, o direito à educação perante o poder público, mas os direitos sociais, principalmente quando envolve a parte fundiária urbana, a gente ainda tem muitos entraves, né? Bom, e aí, nas pegadas ainda, né, da constitucionalização do direito civil e da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e dos direitos sociais, lembrando quando a gente estudou na primeira aula a questão da evolução histórica do direito privado, e que no momento em que a gente tinha o Código de 16, por conta da paralisação do próprio Código e não conseguir acompanhar as inovações sociais e se manter com aquela lógica patriarcal, conservadora, liberal e patrimonialista, houve a explosão de diversas leis esparsas. Então, para dar conta daquele código conservador e paralisado. E a partir daí surge então o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Ação Civil Pública, o Estatuto do Idoso posteriormente, e a partir daí o direito privado ele passa a ser visto de forma como um sistema unitário, partindo sempre da Constituição Federal para irradiar os seus valores e garantias sobre todo o ordenamento, mas partindo sempre do direito privado não tão somente do Código Civil como um único e exclusivo diploma, mas também de todo o microsistema jurídico que envolvia. E aí, nesse caso, a técnica do diálogo das fontes, ela tem por consagrar exatamente essa preocupação em tentar extrair a melhor norma para aquele caso concreto, que pode partir do Código Civil, pode partir de todas essas outras legislações. E aí o enunciado 167 da Jornada de Direito Civil prevê que com o advento do Código de 2002, houve forte aproximação principiológica entre esse código e o Código de Defesa do Consumidor, no que respeita à relação contratual, uma vez que ambos são incorporados de uma nova teoria geral dos contratos. Então aqui esse enunciado ele trata da aproximação do direito do Código Civil
com o Código de Defesa do Consumidor, mas isso se deu em diversos outros ramos do direito e com relação a diversos outros diplomas. E aqui o Flávio Tartucci, ele se apropriou bastante desse tema do diálogo das fontes, ele gosta de estudar muito a constitucionalização do direito civil, e ele traça algumas premissas de como essa técnica ela deve ser melhor aplicada. Então ele fala, em primeiro lugar, que o diálogo das fontes não pode trazer ao consumidor uma situação de desvantagem em relação à situação em que o Código Civil, se aplicado, se daria se aplicado de forma isolada. Então, ainda que você tenha diversas normas que possam ser aplicadas naquele caso concreto, no caso do consumidor, por exemplo, que é uma figura vulnerável na relação consumerista, você sempre deve privilegiar a norma que mais traga vantagens a ele. Segundo, o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e interesse social, mas o Código Civil também traz normas com tal status, em especial aquela que mantém relação com a função social. Então, ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja uma norma de ordem pública e traga regras cogentes, a depender da matéria, o Código Civil, por trazer também normas de ordem pública, pode ser aplicado em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Terceiro, a adoção de critérios para situações de antinomias ou conflitos de normas, porque isso pode vir a acontecer entre, por exemplo, o Código Civil e o do consumidor. E, por fim, a aplicação dos princípios constitucionais, em especial a proteção à dignidade da pessoa humana e solidariedade social. Então, diante de uma antinomia, diante de um caso concreto, não sabendo ainda qual seria a norma mais vantajosa, a gente deve sempre recorrer aos princípios constitucionais. E aqui alguns exemplos práticos de como o diálogo das fontes ele aparece na prática. Revisão judicial dos contratos por fatos supervenientes. O Código Civil, quando ele trata da revisão contratual, ele prevê dois elementos que devem estar simultaneamente presentes: a imprevisibilidade e a onerosidade excessiva. Esses requisitos eles estão previstos no artigo 317, 478. Vou passar para não atrasar. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, quando traz a revisão contratual, ele dispensa a prova de eventos imprevisíveis. Basta haver onerosidade excessiva para você ter elementos que fundam a revisão contratual. Então, nesse caso, dependendo do caso concreto que chega para o intérprete do direito, se for um caso de um consumidor que não tem elementos, inclusive para demonstrar que, por conta de um fato imprevisível, a ele recaiu um ônus excessivo, você pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor por ser mais vantajoso. Aqui continua, vou mudar o caso prático. Contrato de transporte de passageiros. Aqui, o contrato de transporte de passageiros, via de regra, ele é uma relação de consumo, então, a princípio, vai ser o Código de Defesa do Consumidor que será aplicado. Mas o Código Civil prevê também uma seção, na parte dos contratos em espécie, de contrato de passageiros, de transporte de passageiros. Então, a depender do caso concreto, o intérprete deve analisar qual seria a norma mais vantajosa para o consumidor. O diálogo entre o direito material e o direito processual, isso tem sido muito presente e está muito forte, principalmente com o advento do novo Código de Processo Civil, que trouxe diversos princípios e garantias do Código Civil no bojo do ordenamento, principalmente na fase inicial. Inclusive, há dispositivo que exige que o julgador busque extrair da decisão judicial o princípio da boa-fé objetiva e a cooperação das partes. Então, esse é um outro exemplo de diálogo das fontes. E, claro, a constitucionalização do direito civil. A partir do momento que você passa a ter um diálogo frequente, dinâmico, aberto entre o direito material e a Constituição Federal, você passa também a ter um diálogo da fonte a partir da constitucionalização do direito civil. Para a gente fechar esse tema, eu trouxe uma questão da Procuradoria do Paraná de 2007, que faz a seguinte indagação: qual a característica do regime dos direitos fundamentais em foco quando se decide que o indivíduo não pode ser sumária ou arbitrariamente excluído dos quadros associativos de entidade não estatal a que estava associado?
A. Impossibilidade de restrição. B. Irrenunciabilidade. C. Universalidade. D. Economicidade. E E. Eficácia radiante horizontal. Muito bem. Mais uma pergunta. Rapidinho, quanto tempo a gente tem? 5. A Lindy vai ficar de lição de casa? Então, é bastante coisa a lei de introdução. Vamos fazer mais essa questão para a gente fechar. Essa questão é da Magistratura do Paraná de 2008 e é para assinalar a correta. A doutrina da constitucionalização do direito civil preconiza uma diferenciação radical entre os direitos da personalidade e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em especial no seu âmbito de aplicação, uma vez que essa distinção seria fundante da dicotomia entre direito privado e direito público. O que vocês acham? Diferenciação radical entre os direitos da personalidade e o princípio da dignidade. Falso. B. É pacífico na doutrina o entendimento sobre a impossibilidade de se admitir colisão entre direitos da personalidade, de modo que, ainda que realizados em sua máxima extensão, um direito da personalidade jamais implicará em negação ou mesmo em restrição aos demais direitos da personalidade. Falso. C. A vedação legal à limitação voluntária de exercício dos direitos da personalidade revela que esses direitos, mesmo quanto ao seu exercício, não se submetem ao princípio da autonomia privada. Falso. Então vamos para D. É possível afirmar, mesmo à luz da doutrina que preconiza a constitucionalização do direito civil, que nem todo direito fundamental é direito da personalidade. Então tá certo, gente. Bom, só para... Tinha mais uma questão. E aí eu ia entrar em proteção dos grupos sociais vulneráveis, mas é bem sucinto, até disciplinas de criança e adolescente, de difusos. A gente vai ter uma aula do Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Mas aí eu ia começar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu fiz, devem ter mais ou menos uns 13, 15 slides. Eu fiz um resumo dos dispositivos. São 18 artigos, se eu não me engano, da lei de introdução, mas eu peguei os pontos principais. Então, da vigência, a questão da lei no espaço, da lei no tempo, das exceções. E aí eu acho que pelo slide, talvez vocês consigam estudar tranquilamente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me mandam e-mail, a gente se fala aqui pessoalmente, para daí a gente não atrasar as outras matérias, tá bom? Obrigadão.